Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama. Há quase 20 anos nós ouvimos falar sobre aquecimento global e mudanças climáticas. As imagens de geleiras derretendo correm o mundo e sinalizam um futuro desolador. No ano passado, um relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, criado pelas Nações Unidas, mostrou que essas mudanças já estão acontecendo e as atividades humanas são a principal causa delas. Hoje, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera é a mais alta dos últimos 800 mil anos. E esses gases provavelmente são a principal causa das mudanças climáticas. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, os primeiros 9 meses de 2015 bateram recorde de calor no mundo inteiro. O mês de setembro foi o de maior temperatura desde 1880. E constantemente vemos notícias de extremos de chuva ou de seca, queimadas e alterações em diversos biomas. No programa de hoje vamos tentar entender por que isso está acontecendo, quais os impactos previstos na agricultura, na geração de energia e na saúde. Para conversar conosco sobre esses assuntos, estão no estúdio Milton Nogueira, especialista em biodiversidade e mudanças climáticas. Ele foi o único mineiro que integrou a equipe de peritos revisores do 5º Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. E também conosco aqui no estúdio, Lisandro Gemiak, que ele é o coordenador do 5º Distrito Meteorológico do IMET. Muito obrigado aos dois pela presença. O Panorama já está no ar. Bom, para começar a nossa conversa, a gente vai ver um pequeno trecho de um vídeo educativo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O vídeo dá uma explicação básica sobre o aquecimento global. Vamos assistir. O efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10.000 anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas.
Bom, vamos agora começar nosso papo. Bem-vindo, Milton, bem-vindo, Lisandro. Eu queria começar com o Lisandro. A gente viu aí algumas coisas sobre essa questão de aquecimento global, efeito estufa, e a gente sente, né? Parece que cada dia a gente vê que o verão está mais quente, a gente, né? Eu queria saber o seguinte, o aquecimento global realmente já começou? Existe? A gente pode dizer isso? Na verdade, o que a gente pode dizer é que o aquecimento global é um fenômeno já estabelecido há vários anos, né? Isso é comprovado com dados científicos. A grande questão a discussão é se o homem, quanto do homem causa isso, e quanto da natureza é responsável por isso. Quanto a isso, a gente tem que separar os fenômenos em relação à escala, né? Meteorologicamente, a gente tem fenômenos de grande escala, como tipo um fenômeno El Niño. Sim. E tem fenômenos de escala local, como os sistemas de brisa. Aqui mesmo em Belo Horizonte, a gente pode dizer que o microclima aqui da cidade deve ter bastante alterado nos últimos anos por causa da expansão urbana. Ou seja, quanto mais se constrói o clima dentro de uma cidade, isso, pode... É um fenômeno bem conhecido que chama de ilha de calor, né? Porque antigamente onde tinha mata, hoje em dia tem concreto e asfalto, né? Então isso a condução do calor nesses dois ambientes é muito diferente. Então isso causa mudanças que a gente sente. Então provavelmente aqui o efeito em Belo Horizonte é mais relacionado a ilhas de calor. Entendi. Isso. Com relação às chuvas, eu fiz um estudo há algum tempo atrás com toda a série de dados que a gente tem aqui da Estação Meteorológica de Belo Horizonte. São 105 anos de dados. Então eu comparei a climatologia, digamos assim, a média de 30 anos variável no tempo. Então eu peguei 1910 a 1940 e assim por diante, 1920, 1950. O que eu notei é que a nossa estação chuvosa, propriamente dita, ela está atrasando cada vez mais. Ou seja, chegando mais tarde, mais curta. Em termos de quantidade. Em termos de quantidade, mantém a mesma quantidade, mas a gente também tem um fenômeno que virou climatológico, que antigamente nessa região não era, que é o fenômeno de veranico. Que é um fenômeno que causa grandes prejuízos, sobretudo na agricultura. Né? Não, perfeito. Só vou te interromper um pouquinho para a gente colocar o Milton aqui na discussão. Depois a gente continua falando um pouquinho mais dessa coisa da agricultura. Milton, e como é que ficam aí as pessoas, a política, como é que o homem está fazendo para o bem ou para o mal, colaborando com esse aquecimento? Bom, de dois lados, a ciência já está estabelecida, porém o sistema político que deveria tomar decisões sobre economia e ações para evitar o aquecimento global ainda não. Ainda não chegou, quer dizer, o fenômeno está aí, mas as pessoas não... 30 anos que vem sendo discutido na ONU, entre os países, aqui estão a maioria dos países, cada cor dessa é um país, estão discutindo há 30 anos e ainda não chegaram a um acordo realmente definitivo sobre o que fazer. Mas, embora a ciência já indicou o que tem que fazer, os engenheiros já sabem. Diminuir o abuso do automóvel, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, especialmente do petróleo, do carvão mineral, diminuir o desperdício a emissão de gases do tipo metano, o desmatamento, isso já se sabe o que tem que fazer. Agora, o acordo político para chegar nesse ponto... isso é que está difícil. Está difícil. Há países atrasados, embora sejam ricos, mas atrasados em matéria de clima. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que nunca chegou a acordo, nunca se dispôs a tomar medidas sobre esse assunto. Embora a melhor ciência do clima ainda seja feita lá nos Estados Unidos. Então, está muito complicada a questão política para se resolver isso. Não, nós vamos continuar falando sobre isso, vamos voltar só com o Lisandro, que eu cheguei a interrompê-lo, que você estava falando da questão da diferença climática, inclusive na agricultura. Isso pode ter consequências? Pode prejudicar, né? Como a mudança ela é gradual, né? A gente não sabe ainda se é natural ou se é humana, mas eu acredito, a minha visão é que as duas andam juntas. Sim. Então, às vezes somadas, às vezes diminuídas, mas as duas andam juntas. E na atmosfera é muito difícil a gente separar o que é causa e o que é consequência. Então, muitas vezes, uma causa acaba voltando e se tornando consequência, né?
Mas as mudanças, elas já estão nítidas. Aqui em Minas, por exemplo, a gente já está sofrendo há 5, 6 anos com uma seca muito grande, principalmente no norte do estado, que praticamente não tem chovido. Na estação chuvosa está com volumes bem diminuídos. Mas aqui na capital, sobretudo o regime de chuva, o que a gente tem notado, que eu estava falando antes, é que, além dessas duas mudanças, de começar atrasado e de ter um veranico climatológico estabelecido, o que vem ocorrendo é o aumento das chuvas mais intensas. Então, a quantidade de chuva, sobretudo nos meses de dezembro, janeiro, ela tem se mantido mais forte por menos tempo. Ela tem se mantido mais ou menos estável, só que com mais fenômenos mais intensos. Então, entendi. Que causa alagamento, né? Exatamente. Embora também as nossas cidades, elas cresceram desordenadamente. E, por exemplo, agora, alguns dias atrás, a gente teve uma chuva normal aqui para essa época, que causou estragos. Que causou vários estragos, carregou carros, alagou. Então, o dimensionamento das cidades também prejudica essa ação do tempo, digamos assim. Foi o que o Milton está falando um pouquinho dessa questão, né, de como o homem se influencia nessa questão do clima. Economicamente também, a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre essa questão da economia para o clima. O que deveria ser feito, o que não vem sendo feito em termos globais? Aí, nós estamos falando aqui do regional, mas isso se repete em Chicago, em outras cidades. Na Austrália. Pois é, quem está fazendo o certo e quem está fazendo o errado aí em termos já ficou estabelecido, vários economistas, institutos de ciência econômica, alguns com o Prêmio Nobel de Economia, já determinaram o seguinte: em primeiro lugar, que as ações para diminuir o aquecimento global são muito mais vantajosas economicamente do que ficar parado esperando, que tem sido a atitude de alguns países. Segundo, é que essas ações dependem do local coordenado com o nacional, mais ou menos o que ele falou, que uma coisa é o município, a outra é o estado, a outra é o federal, mas a coordenação deles é que economicamente vai apontar a solução. Por exemplo, em diminuir o desmatamento. Não é só o prefeito lá de Tabatinga, ou de Altamira, ou de Unai, depende da política do Estado e nacional. E essa coordenação é que os economistas apontam que seria importante que ela seja feita politicamente, não apenas porque há um interesse municipal. Então, esse é o outro dizendo que as soluções tecnológicas já estão identificadas. O que precisa ser feito para substituir diesel por outros combustíveis renováveis já estão dominadas pela indústria de automóvel, mas não faz. Não se faz por quê? Não faz porque primeiro tem o gigantismo dessas indústrias, a indústria de geração elétrica térmica, a indústria de automóvel, a indústria de transporte e o comércio internacional de navios, são indústrias gigantescas e a mudança feita por eles próprios é muito lenta. Não pode ser assim. Isso não vai levar à solução. Então, o que os estudos econômicos mostram é que está passando da hora de pôr a mão na massa e tomar medida, porque é mais vantajoso economicamente. Perfeito. Do que ficar esperando a coisa acontecer. Lisandro, quer complementar alguma coisinha? Não, assim, é muito complicado, né? Geralmente, quando se mexe na economia, todo mundo grita, né? Quando mexe no bolso das pessoas, geralmente todo mundo começa a reclamar. O que vem acontecendo nos últimos anos é que alguns países que não emitiam grandes quantidades de poluentes, como por exemplo a China, a Índia, eles tiveram um crescimento econômico muito intenso. Muito grande, ou seja... muito intenso. Então, tem várias visões, né? Então, agora como eles estão crescendo e estão tendo mais possibilidade de distribuir riqueza entre a população, se chegar para eles e dizer, não, a partir de agora você tem que parar de emitir, eles vão gritar, né? Mas então, eu vi recentemente, né? Eu fui à China em junho e vi que eles estão fazendo a mudança seguinte: a intensidade per capita vai diminuir muito mais rápido do que, por exemplo, da Alemanha.
Assim. Por quê? Porque eles têm de implantar infraestrutura nova para gerar eletricidade, por exemplo, então eles já começam do fotovoltaico. Eu visitei um dos maiores centros de pesquisa do mundo em fotovoltaico na China. Então eles já começam então, ou seja, na rota certa. Na rota certa. É. Vamos deixar, só fazer um intervalinho, mas depois vamos continuar essa discussão aí, que a gente já volta daqui a pouquinho. Nós voltamos já.